O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual é a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesse encontro do Tela. Eu quero também saudar o prazer de ter aqui o João. Seja muito bem-vindo, João, nesse nosso encontro. Sinta-se à vontade. Você está entre amigos e para a gente é um motivo assim, de muita satisfação, de muito prazer saber que nós temos um irmão, um cristão, ocupando essas posições hoje no mundo do negócio. Jesus ele sempre afirmava algo interessante. Se o mundo pergunta para nós o que você possui, Jesus ele sempre está perguntando a mim, ao seu coração, na realidade, o que você faz com aquilo que você possui. E não apenas os bens materiais, mas mesmo os seus talentos, os seus dons e as suas habilidades. E por isso, João, eu queria começar dizendo assim que, puxa, que bênção, eu estava vendo a sua folha, o seu currículo de serviços prestados, grandes empresas, que coisa incrível isso, não só como hoje você está no McDonald's, mas a Procter & Gamble, a Novartis, Ferrero Rocher, enfim, realmente a gente fica muito contente com isso. E a primeira pergunta eu queria fazer exatamente nessa linha, João. Como é que, como cristão, você se sente trabalhando nessas grandes corporações globais que atuam em diferentes lugares do mundo, com diferentes culturas? Então, eu queria que você começasse contando um pouco dessa sua experiência para a gente. Legal, gente, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Obrigado, Douglas, obrigado, Cabreira, prazer em conhecê-lo. E legal estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre o McDonald's e também sobre o meu ponto de vista pessoal, sobre a nossa fé pessoal que temos em Jesus e na nossa carreira, né? Então, hoje a gente vai misturar aí um pouco esses dois mundos, esses dois assuntos. Espero que seja útil para você que está nos assistindo nessa noite. Sobre a pergunta, acho que tendo trabalhado aí em algumas empresas grandes, conhecidas como multinacionais, na verdade, Cabreira, eu acho que todos os trabalhos têm os seus benefícios e os seus perrengues, né? Trabalhar em empresas grandes, você tem que ter algumas preparações técnicas que eles esperam que sejam cumpridas, você tem que saber transitar em um ambiente onde tem pessoas muito bem preparadas, tem um dono de uma empresa, tem um acionista, você tem objetivos a cumprir, e você tem ali aquela rotina, aqueles objetivos, aquelas metas que você tem que ir buscando. Então tem as suas dificuldades. E tem também um lado legal de você poder seguir uma carreira, de você aprender muito, de você poder influenciar também bastante as pessoas que estão ao seu redor, seja a sua própria equipe, os seus clientes, o mercado, até a sociedade, enfim. Então eu acho que no fundo é um trabalho
como qualquer outro nesse sentido, que tem as suas coisas boas, mas também tem os seus espinhos, os seus pesos. E assim como acredito pessoalmente que nenhum trabalho tem mais valor do que outro diante de Deus, então não vou aqui dizer para vocês que, nossa, o meu currículo, isso e aquilo. Na verdade, todos nós temos o mesmo valor, não é mesmo? Agora, João, acho que todo mundo aqui tem uma questão, porque Deus tem os planos que realmente não são os nossos planos. E a grande questão é essa ansiedade que às vezes a gente acaba brigando no coração, é como vai ser esse mundo pós-pandemia, como é que as regras vão mudar, como eu, como cristão, no meu negócio, nos meus empreendimentos, eu tenho que me portar. E eu achei muito bacana um artigo que eu li seu, em que você mais ou menos diz o seguinte: eu posso vencer o Usain Bolt. Eu achei tão assim, como é que cara presunçoso, ele vai vencer o Usain Bolt, o maior atleta, né, de corridas e tal. Mas aí eu fui entendendo como você colocou, porque depende da questão das regras. E as regras, elas estão realmente mudando. Se você fizer uma regra que vai vencer o mais lento, claro que você pode vencer o Usain Bolt. Eu fiquei particularmente assim, impressionado com o artigo, porque eu pratico judô, pratiquei muito judô. E você falou que o mundo está mudando tanto que é como se amanhã, de repente, um judoca profissional ele tivesse que participar de uma luta, não no tatame, mas num chão com gel. Então, eu achei tão interessante, talvez essa figura que você criou define bem o que é essa pós-pandemia. Então, com toda essa sua experiência, o que você poderia, e também como cristão, dizer para a gente daquilo que você imagina que vai ser esse mundo, que vai mudar tanto, que vai ser esse chão com gel? Como é que nós, como judocas, aí estamos acostumados com o tatame, vamos ter que se portar em relação a isso, João? Pois é, esse texto, confesso que eu escrevi no meio do começo, né, da pandemia, quando a gente estava assim super preocupado, não sabia o que ia acontecer. A gente ainda não sabe direito, né? Mas assim, eu tinha um plano tão legal para 2020, que estava todo desenhadinho, ia ser tão bacana, e de repente mudou tudo. O primeiro sentimento foi um sentimento assim meio de pesar, né, de tristeza, mas o segundo sentimento foi esse que veio nesse texto que estava aí, de tentar entender o que está acontecendo, para tentar acompanhar essa mudança. E o sentimento era bem esse, fala, parece que eu estou no meio de um jogo e as regras do jogo estão mudando. Por um lado, isso me dá um certo medo, né? Porque, eu sabia vender Big Mac, mas naquele mercado, naquela situação, naquele contexto. E agora, como vai ser? Será que eu vou conseguir continuar performando bem? Mas aí eu lembrei que, na verdade, eu também tenho algumas tendências no mercado, alguns concorrentes que são muito bons em algumas coisas. E que realmente eu precisava usar um momento como esse para poder me destacar diante deles. Então, talvez eu não fosse, eu como judoca, aí usando exemplo, eu tenho aquela perna direita cravada, aquele golpe que sempre entra, sabe? E aí, de repente muda a regra do jogo, eu falo, e agora? Agora o chão é com gel, agora não vale mais aquele golpe, agora, sei lá, vale peteleco na orelha, vale fazer qualquer coisa. O que eu tenho que fazer no meio de um ambiente desse? Vamos pensar que a primeira coisa é, de repente, você tinha aquele judoca fortão que você nunca conseguia ganhar, mas agora, com essa regra nova, com essa mudança de ambiente, talvez você vai conseguir ganhar. Ou talvez você seja o judoca fortão que nunca perde e agora vai vir um pequenininho ali que talvez ganhe de você. Então, na verdade, estou entendendo que quem vai ganhar isso aqui não é o que sempre ganhou necessariamente. Não tem mais nada garantido. Quem pode sair na frente é quem entender primeiro quais as regras desse jogo que estão mudando e se adaptar rapidinho, né? Conseguir mudar o esquema ali do seu negócio, conseguir mudar a forma de trabalhar, de atender o cliente, a forma de quais canais você atua. Então, se você entender que as regras estão mudando e você for um dos primeiros a entender o que mudou na regra, isso já te ajuda a pelo menos sair na frente da concorrência. Agora, o que exatamente está mudando, Cabreira? Essa é uma pergunta que realmente é muito difícil responder. Eu acho que a melhor resposta seria não faço a menor ideia, mas eu estou tentando descobrir antes do que todo mundo. No meu mercado, por exemplo, com certeza nós vamos ter mudanças do tipo, pessoas vão ficar preferindo não estar comendo em ambientes fechados por muito tempo,
certamente eu vou ter pessoas que vão estar com menos dinheiro no bolso disponível, certamente eu vou ter pessoas que vão estar cada vez mais preocupadas com qualidade, higiene, saúde. Tudo isso parece meio óbvio, mas para quem atua com restaurantes, isso faz uma grande diferença e a gente está tentando se adaptar com um monte de novidades que a gente tem lançado por aí. Bom, bacana porque talvez isso descortine, né, João, oportunidades. Às vezes é o momento dos Davis poderem derrubar os Golias, né? Então a gente tem que ficar atento e procurar entender realmente essa questão dessas novas regras e quem interpretá-las melhor realmente vai ter muito sucesso. Outra coisa que eu achei muito bacana, e principalmente para a gente como cristão, que valorizamos muito a questão de valores, a questão de família, você escreveu um artigo também que eu achei muito legal, que é cuidar de uma marca é como cuidar de um filho, né? Então, quer dizer, você às vezes não precisa ter uma marca, você tem uma marca para tomar conta. E que marca que você tem, né? O McDonald's, mas às vezes a gente tem uma empresa, a gente tem um negócio, a gente precisa tomar conta daquilo. Quer dizer, é aquilo que você chama de fazer o marketing com propósito. A gente tem a igreja com propósito, mas a gente tem que ter um trabalho com propósito. A gente vai ter que também ter esse marketing com propósito. Fala mais um pouco disso para a gente, João. Como é que a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Ter uma empresa com propósito, um negócio com propósito. Pois é, eu acho que a gente está aqui num ambiente onde provavelmente a maioria que está nos assistindo é uma pessoa de fé, acredita em Deus, acredita que não está aqui simplesmente para passar o dia inteiro fazendo algo que não tenha significado algum. E por um bom tempo da minha vida eu me perguntei isso, sabe? O que será que eu estou aqui para fazer, né? E por muito tempo eu acreditei que para que eu pudesse encontrar propósito e significado no meu trabalho, eu precisava chegar no meu ambiente de trabalho compartilhando explicitamente a minha fé e tentando convencer as pessoas a ter a mesma fé que eu. Com o tempo, fui entendendo que, na verdade, a gente tem muito mais a fazer do que aproveitar as oportunidades para poder falar da nossa fé quando elas surgem e com sabedoria usá-las. Mas ter propósito e significado no nosso trabalho começa por fazer um trabalho com excelência. Sem precisar, inclusive, falar da sua fé, da sua crença com as palavras, se não for necessário. Então, ser um profissional de marketing muito bom, o melhor que eu conseguir ser, para mim, já significa que eu estou colocando muito propósito e significado no meu trabalho. O que um profissional de marketing faz? Ele entende as necessidades dos consumidores, ele vê como a gente consegue satisfazer essas necessidades através de uma marca. E muitas vezes a gente se apega à marca como se fosse o nosso filho, né? E fazer bem o trabalho de marketing não é você colocar na marca o seu ponto de vista pessoal, o que você gostaria, fazer ela mudar a embalagem do produto do jeito que eu acho mais bonito. Mas se o meu trabalho é entender as necessidades das pessoas, então o que eu preciso fazer é fazer algo que as pessoas gostem. É fazer algo que proteja a essência da marca, o histórico dessa marca. Eu sou só um guardião ali, um embaixador dessa marca. Então esse é o meu trabalho e quanto mais bem feito eu fizer este trabalho, mais eu estarei colocando propósito e significado no meu dia a dia, no meu ponto de vista. Bacana, isso realmente é a questão da vocação, né? Não importa qual seja. Lutero, inclusive, ele dizia isso, desde de uma pessoa limpando uma igreja até o pastor pregando, todos esses trabalhos, se bem feitos, para a glória de Deus, eles têm a sua importância, né? Mas eu queria fazer uma pergunta agora, João. A gente tem bastante jovem, eu estou olhando aqui na tela, e não só para os jovens também. Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma filha que presta vestibular esse ano, e uma das grandes alegrias nessa é que esse ano ela foi admitida no Summer Program lá na Wharton. E eu vi no seu currículo, é incrível as universidades que você acabou estudando, passando por elas. Então você esteve lá na Wharton School, na UPenn. Quer dizer, eu queria te perguntar assim, como é que é para um cristão poder chegar, estudar ou participar de algum curso na Ivy League, na elite da elite das universidades americanas, né? Não só para os jovens que estão aqui, que têm esse sonho de
de poder cursar algo lá fora, ou para aqueles que já estão aqui formados, de repente fazer uma atualização, um MBA, um LLM. Então, conta um pouco para a gente, vale a pena esse tipo de investimento, de você ir lá para fora, porque eu vi que você tem aí um currículo incrível de frequentar essas universidades americanas, e que dicas que você daria para a gente poder melhorar e se atualizar em relação a isso? Olha, é até curioso, Cabreira, porque apesar de ter um currículo onde eu realmente acabei tendo a oportunidade de estudar em várias faculdades muito boas no Brasil e fora, eu confesso para você que eu sou assim, eu tenho bastante dúvida, sabe, sobre o que realmente faz um profissional ser mais capacitado e preparado para os desafios do dia a dia. Essas coisas, elas deixam o currículo mais bonito, o que acaba te abrindo algumas portas e oportunidades para você poder conversar com pessoas. Agora, de verdade, eu acho que as maiores oportunidades que eu tive de aprender na carreira e de me formar como um profissional melhor foi fazendo, foi observando os chefes que tive, que foram muito bons, colegas de trabalho, e principalmente tendo conversas com pessoas que eu admiro muito por entenderem algum assunto, de ter uma oportunidade de conversar com alguém que sabe muito sobre um assunto e quase que você toma um café com alguém e na verdade você está tendo uma aula ali particular e não está nem percebendo. Eu costumo falar para a minha equipe às vezes no MEC, falo, pô gente, vocês gostariam de ter uma aula de logística com uma das 20 pessoas que melhor sabem de logística do Brasil? Ah, seria legal, né? Falei, então chama ali o nosso diretor de supply chain para um almoço. Ele está aqui do lado, ó. E nós somos uma das empresas que tem a logística mais complexa do Brasil, vocês vão aprender pra caramba, né? Então, a gente tem muitas oportunidades de aprendizado no dia a dia que a gente não pode desperdiçar. E se tiver também a oportunidade de fazer um curso bacana, de um lugar conceituado, certamente isso abre portas, mas eu não acho que isso transforma a sua carreira do dia para a noite. Eu acho que a gente precisa buscar se atualizar, fazer a nossa parte, se preparar para os desafios que virão e precisamos também confiar que Deus faça a sua parte, que abra as portas, que prepare a oportunidade correta, porque mais importante do que ter um currículo bonito, do que ter passado por faculdades legais, ter nomes de grandes empresas no seu currículo, mais importante, muito mais importante do que tudo isso, é você ver no seu currículo que Deus está sorrindo para você. Eu costumo falar que o currículo ele conta uma história, sabe? Que história o seu currículo está contando? Eu não gostaria que o meu currículo apenas contasse uma história de uma pessoa que estudou bastante, trabalhou em boas empresas, conquistou cargos e chegou na idade que tem, no cargo que tem. Esse, de verdade, não é o grande objetivo que eu tenho com esse currículo aí, mas é através dele fazer coisas que deixem Deus feliz por estar usando o que Ele colocou nas minhas mãos. Amém, bacana. A gente até fez essa pergunta porque uma das coisas que começa a afetar os estudantes nos Estados Unidos é aquela questão do débito estudantil. Então, às vezes, se cria aquele sonho, claro que é importante, mas eu achei muito bacana essa colocação pela experiência, né? Para aquelas pessoas mais velhas que podem transmitir alguma coisa. Agora, João, eu queria provocar um pouquinho você, mudar assim, um pouquinho de assunto, porque às vezes a gente, como cristão, a gente tem muito medo do anúncio em si, de uma propaganda, né? Aquela questão, estímulo ao consumismo, aquela coisa toda. Enfim, a gente tem que... E eu vi no seu currículo que você foi presidente da Associação Brasileira de Anunciantes. Com toda essa sua experiência, eu queria te perguntar, o que é um bom anúncio? É aquilo que toca o coração, é aquilo que toca a mente, é aquilo que vai entregar um resultado, né? Você que está aí, por exemplo, do McDonald's, o que é um bom anúncio? Vai vender mais Big Mac? Enfim, se você pudesse contar um pouco para a gente sobre isso. Um bom anúncio, no meu ponto de vista, Cabreira, é aquele que consegue convencer a pessoa que está assistindo de um novo argumento que o faça perceber que aquilo que está sendo oferecido satisfaz melhor as suas necessidades do que o que ele tem hoje. Então, o que a gente tenta fazer no marketing, no fundo, é falar, sabe isso que você hoje consome ou que você precisa e não está conseguindo uma solução?
a gente quer te apresentar uma solução melhor para isso. E o bom anúncio é que ele consegue fazer isso de uma forma convincente. Não precisa necessariamente ser uma propaganda bonita, ser uma propaganda glamurosa, uma propaganda até mesmo que vai repercutir mundialmente, mas se ela for efetiva nesse convencimento, você fez um marketing bem feito, né? Esse é o meu ponto de vista aí. Aproveitar isso, a gente está falando de anúncios, você já falou alguma coisa, mas eu queria só explorar um pouquinho mais essa questão do marketing, tá? Porque você sempre, eu estava olhando, todo ano você está entre os top 5, entre os 5 melhores, 10 melhores profissionais de marketing. Como cristão, eu queria assim, o que você precisa para ser um bom profissional de marketing? Excelente pergunta, Cabreira. Se eu fosse fazer um paralelo aqui, o que um piloto de avião precisa para ser um excelente piloto de avião cristão, né? A gente às vezes aprende, né, na igreja, ou uma filosofia mais do passado, de como a gente deveria se comportar no trabalho como cristãos, que a gente tem que chegar no trabalho, expressar a nossa fé, e o melhor trabalhador cristão é aquele que evangeliza no trabalho, é aquele que deixa clara a sua fé. Mas vamos voltar ao exemplo aí do piloto de avião. Você imagina você entrar num avião que vai sair do Brasil para os Estados Unidos, e aí aquele piloto de avião cristão vai fazer o seu trabalho. Eu não acho que a melhor forma deste cristão trabalhar seria ele pegar ali aquele microfoninho e falar: atenção, senhores passageiros, estamos embarcando para outro país, esse voo durará 10 horas, se você sentir aí algum tremor no avião, se arrependa dos seus pecados e acredite em Jesus para você se garantir essa última oportunidade que você tem. Boa viagem. Eu acredito que não é isso que ele deva fazer. Eu acredito que um piloto de avião deva simplesmente colocar todo o seu conhecimento, sua capacidade em fazer aquele avião decolar com segurança e pousar com segurança. Ele fez muito, muito bem o seu trabalho. Se ele simplesmente fizer esse trabalho com a intenção de fazer o melhor para Deus, de servir as pessoas que estão precisando se deslocar, com a sua habilidade de transportar um avião para lá e para cá, com essa intenção, ele já fez um grande trabalho como cristão. Então, quando você me pergunta o que um profissional de marketing pode fazer para ser um excelente profissional de marketing cristão, fala, primeira coisa, entenda bem o que um profissional de marketing faz e faça isso muito bem feito. Muito bem feito. Meu entendimento é que o profissional de marketing, como falei, ele precisa entender com profundidade o que as pessoas precisam e ver como, dentro da empresa, ele consegue criar soluções viáveis para satisfazer aquela necessidade melhor do que qualquer outro. Meu cliente hoje no McDonald's, o que ele precisa? Eles precisam muitas vezes de uma comida gostosa, de uma comida nutritiva, de uma comida acessível, de um momento feliz, alegre. Eles precisam de um ambiente limpo, aconchegante. Eles precisam ser bem servidos, bem tratados. Precisam sentir que estão pagando um preço justo. São necessidades aqui que ele tem. O meu papel ali não é escrever um versículo no menu do McDonald's. O meu papel ali é oferecer essas coisas o melhor possível para elas. Óbvio que se eu tiver alguma oportunidade, se alguém me perguntar, se eu vir uma necessidade, eu vou falar da minha fé. Mas o meu primeiro papel como profissional de marketing cristão é ser o melhor marqueteiro possível. E por quê? Porque eu acredito que a excelência no nosso trabalho significa colocar os dons que Deus nos deu em prática da melhor forma possível, como se fosse para Ele. Então, essa seria a minha visão, né, sobre o que é ser um bom profissional cristão. E isso vale para qualquer profissional. Vale para um sapateiro, uma manicure, um professor, um juiz, uma médica, um advogado. Qualquer coisa que você faça, faça excelentemente o seu trabalho como se fosse para Deus. E esse já vai ser um grande começo. Bacana. Eu acho isso muito importante, João, porque a gente tem uma imagem do trabalho cristão que às vezes ele está mais no trabalhador.
Nem tanto, ele está muito mais no trabalho bem feito, com excelência, para a honra e glória de Deus. Então, muito bacana essa sua colocação. João, Você imagina, né, Cabreira, se puder só fazer um complemento, você imagina, a gente às vezes acha que aquelas pessoas que mais agradam a Deus com o seu trabalho são os pastores, os missionários, aquelas pessoas que se dedicam na igreja, né? Você imagina se a gente só tivesse pastores no mundo? Se a gente só tivesse missionários no mundo? O que a gente ia comer? O que a gente ia vestir? Aonde a gente ia dormir? Como a gente ia passar o nosso dia, né? Como a gente ia gastar nossos momentos de lazer? Então, se a gente acredita que tudo isso que a gente tem na nossa vida são coisas que a gente precisa, a forma que Deus tem de nos dar essas coisas que a gente precisa é através do trabalho das pessoas. Então, ele também precisa, né, de pintores, de engenheiros, de arquitetas, de marqueteiros. Ele precisa dessas coisas para poder suprir as nossas necessidades. Costumo até brincar que quando a gente ora, o Pai Nosso, fala assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o que a gente está pedindo, na verdade? Né? Será que a gente está pedindo para Deus fazer chover pão? Ele até é capaz de fazer, mas a forma como Deus tem de responder a essa oração é através do trabalho daquele que planta o trigo, do trabalho do que colhe o trigo, do que moe o trigo, do que transporta o trigo, do que faz o pão, do que transporta o pão e do que coloca 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles nesse pão para te entregar. Então, quando você ora ao Pai Nosso, de alguma forma, você está até orando por mim, olha aí. Bacana. Vou lembrar disso agora. Quando eu fizer a oração do Pai Nosso, eu vou estar orando para o João do MEC. Bacana isso. Mas, João, eu achei bacana isso que você colocou, porque não só nessa questão da produção em si, mas até da caridade, da ação social, né? Porque se você pensar bem, o que os famintos precisam? Precisam de comida. O que aqueles que não têm roupas precisam de roupas, aqueles que estão doentes precisam de medicamentos, então eles precisam de algum bem econômico. Então a gente tem que ter essa visão, isso que o Tela está trabalhando, para entender essa cosmovisão bíblica e poder produzir e melhorar a qualidade de vida, o empreendedorismo, essa coisa toda. João, está chegando aqui uma batelada de perguntas, eu não queria tanto, mas eu não tenho como. Está chegando muitas perguntas sobre o McDonald's. Uma das perguntas curta e grossa é: como que o McDonald's está se saindo com os deliveries nessa pandemia? Pois é, gente, os restaurantes fecharam, né? No dia 23 de março, a gente precisou fechar todos os salões dos McDonald's do Brasil. Foi um dia triste, né? Não só para o McDonald's, mas, enfim, para o mercado, para o país. Naquela semana a gente viu muitas coisas fechando. A gente foi a primeira rede de restaurantes do Brasil a anunciar que fecharia os salões antes mesmo de ser uma exigência das autoridades. Daí em diante, e até hoje, a maioria dos salões seguem fechados, porque a gente entende que o distanciamento social continua sendo uma orientação das autoridades de saúde que precisamos respeitar. Então, nós não estamos incentivando isso, né? Mas, como um serviço essencial, a gente serve comida pronta, muita gente continua precisando comprar comida pronta, seja porque precisa continuar trabalhando, seja porque não tem condições de cozinhar. Então, a gente é atuante nesse serviço essencial. Só que a gente opera através dos drive-thrus e do delivery. É assim que nós estamos servindo as pessoas. Por sorte, a gente já tinha o canal do delivery bem desenvolvido, a gente já operava através dos maiores operadores de delivery do Brasil já há alguns meses. Então a gente está plenamente preparado para fazer isso bem. A gente também tem os drive-thrus que seguem operando na maior parte das cidades do Brasil, com muito menos contato, e é uma adaptação, né? A gente certamente não construiu restaurantes para vender apenas através de delivery e drive-thru. Mas se nesse momento é o que a regra do jogo está nos impondo, a gente está fazendo o melhor possível para servir as pessoas através dos canais que podemos, sabendo que é isso que elas precisam, né? Bacana. Aliás, eu queria só fazer um complemento, João. Independente de você estar hoje trabalhando no McDonald's, eu quero te dar um testemunho. E principalmente nos Estados Unidos a gente vê muito isso. Em primeiro lugar, hoje, eu acho que é muito difícil você encontrar uma refeição
o nível calórico que você encontra numa refeição do McDonald's ao preço que ele proporciona. Então a gente vê muito isso até assim, essa questão de você produzir algum bem, como isso acaba, aquela população às vezes mais pobre, principalmente nos Estados Unidos, você vê como o McDonald's tem um papel importante. E é interessante porque às vezes você vê pessoas assim, que o McDonald's é um ponto importante, ele usa o banheiro, ele come, ele tem acesso à internet, então no fim extrapola essa questão, porque às vezes a gente tem uma visão, né, a comida assim e tal, então eu queria te dar esse testemunho que eu percebo muito isso. Aliás, em vários Macs no interior dos Estados Unidos, lá meu filho estudou na Califórnia, reuniões até de igreja acontecendo dentro do salão do McDonald's, então muito bacana em relação a isso. Uma outra pergunta, João, que fazem aqui é o seguinte, que você trabalha numa grande corporação, talvez não haja nenhuma rede de restaurantes tão grande hoje no mundo, talvez seja a maior rede, com certeza, do planeta, é a rede McDonald's. Mas eles estão perguntando o seguinte, com toda essa sua experiência, como é que você vê, geralmente, os pequenos, depois dessa pandemia, por exemplo, o caso de um pequeno proprietário de restaurante, que dica que você daria para essa grande parcela desses empresários nacionais, principalmente pequenos empresários? Sei que a gente já comentou alguma coisa, mas o que a gente poderia falar para esse pessoal não desistir? Que mensagem que você traria para eles, João? Bom, primeiro, eu acho que vale lembrar, né, que, na verdade, a pandemia ou uma situação de mercado caótica como a gente está vivendo, os mais afetados não são necessariamente os menores. Os mais afetados no nosso ramo são os que tinham menor fluxo de caixa. Então, aquele empresário, aquele dono de um estabelecimento ou de uma rede que tinha o fluxo de caixa mais apertado, que estava mais endividado, que tinha menor geração de receita e que teve uma geração ainda mais afetada agora, é certamente quem teve mais dificuldades. E isso significa que há grandes empresas no mercado que também estão passando por dificuldades muito profundas e há empresários menores, mais cautelosos, que conseguiam gerenciar um fluxo de caixa melhor e que podem estar sofrendo menos do que a média, né? Mas é verdade que, em geral, os pequenos estabelecimentos tinham mais dificuldades em ter um fluxo de caixa mais bem, mais poupudo, né, digamos assim. E estão tendo que se adaptar e sofrendo mais, né, essa situação econômica tão difícil. Acho até interessante que no MEC a gente entende que, apesar de sermos tão grandes e líderes de mercado, a gente tem uma responsabilidade com isso também. Uma das coisas que a gente fez durante a pandemia foi abrir todos os nossos protocolos de higiene, saúde, sustentabilidade, e a gente proveu cursos para milhares de pequenos empresários do ramo de alimentação sobre como gerenciar os seus restaurantes durante esse período sobre esses temas, tentando ajudar justamente os pequenos. Agora, quem é um pequeno empresário que está passando por isso agora, daqui para frente, o que fazer? Como um marqueteiro, eu diria que a primeira coisa que eu faria, além, obviamente, de se assegurar o caixa e que você consiga sobreviver financeiramente, mas a primeira coisa que eu faria para pensar no negócio daqui para frente é pensar no seu cliente. O que o seu cliente quer agora? O que o seu cliente vai querer daqui a 6 meses? Pode parecer uma pergunta simples, mas não é. Vou dar um exemplo. Ontem nós anunciamos no Brasil o lançamento de um aplicativo novo, dentro do aplicativo do Mac, na verdade, uma funcionalidade chamada Mac Sem Fila. O que é isso? Quer dizer que a pessoa consegue agora, pelo aplicativo, comprar o McDonald's, pagar e passar num restaurante só para retirar. E é uma funcionalidade que vai ficar para sempre. Imagina você num shopping, daqui a alguns meses, quando tudo isso passar, você na praça de alimentação do shopping, você não vai mais precisar passar lá na fila, comprar, ficar esperando para comprar, para pagar e depois retirar. Você senta já na mesa, pede no celular, compra, paga, vê o seu número apitar, só vai lá e retira e volta. Por que a gente fez isso, né? Óbvio que fica mais fácil para os consumidores agora, mas está gritando nos nossos ouvidos que os clientes estão falando, viu? A gente vai fazer de tudo para evitar filas, para evitar estar perto de pessoas por um tempo,
por um bom tempo daqui para frente, porque as nossas referências estão mudando. A nossa referência do que é prático, nossa referência do que é gostoso, nossa referência do que é barato, nossa referência do que é simples, está mudando. Então, o que você vendia antes, talvez não seja mais relevante para o consumidor agora. O que você fazia, a forma como você fazia, como você atendia, como você vendia, você sempre achou super prático você prometer para o cliente que em 15 dias você podia entregar e ele aceitava, talvez agora não aceite mais. Você vendia um produto que ele pagava um valor naquilo, sei lá, pensa aí uma mensalidade de academia. Hoje em dia a gente olha e fala, nossa, eu pagava aquilo lá numa mensalidade de academia, já acho meio caro. Às vezes muda um pouco a percepção. Então, para o seu negócio, para o seu mercado, o que está mudando nas referências e nas necessidades dos clientes? A melhor dica que eu posso te dar é se adapte a isso. Não fique achando que vai passar a pandemia e vai voltar como era. Não vai voltar como era antes. Nós estamos vivendo uma degustação intensa de novos serviços, de novas formas de agir, de atuar, de trabalhar, de conviver. E isso vai deixar sequelas, vai deixar mudanças no que para a gente é legal, no que para a gente é chato. Né? Quem imaginava que a gente estaria assistindo uma entrevista assim, antigamente, com tanta frequência? Né? Agora a gente está achando legal, porque mudou. Né? Então, a necessidade do seu cliente mudou também. A primeira dica que eu posso dar é tente entender o que ele agora quer, o que agora ele precisa. Chegou uma pergunta aqui agora que eu lembrei de Isaías, né, que é basicamente o pai das missões modernas, né, quando a Europa toda se acomodou e não pensava em fazer missões, William Carey usa Isaías e faz uma referência, né, estenda a tua tenda, né, alarga o teu espaço, pensa grande. Essa pergunta é mais ou menos nessa linha que diz assim, você com toda essa experiência no McDonald's, que é uma empresa global, e sabe agir localmente, quer dizer, isso é um show de entendimento de culturas, de diversidades, enfim, qualquer lugar do mundo hoje, você chegar, qualquer pessoa, não importa a língua que ela fala, ela vai entender os arcos dourados, né? Então, com toda essa experiência, vocês inclusive estão mudando agora o nome para MEC, né? Aqui no Brasil, se aculturando, se adaptando, que dica que você daria, não só contando um pouco disso, como é que um brasileiro que está aqui localmente, um dia ele poderia pensar globalmente? Porque às vezes nós temos aqui muitos pequenos empresários que jamais pensaram em um dia estender as suas fronteiras ou alargar as suas tendas, né? Que dica que você daria para essas pessoas, de repente, olha, dá para pensar um dia você colocar um pé na Argentina ou nos Estados Unidos? O que você falaria sobre isso? O negócio de um brasileiro num outro país? Olha, eu vou também responder com uma provocação aqui, sabe, Cabreira? Nós, executivos e empreendedores, costumam gostar muito da expressão sonhe grande, pense grande, conquiste o mundo, coisas desse tipo. Mas, de verdade, meu ponto de vista pessoal sobre isso é um pouco diferente, sabia? Eu acredito que a gente não deve sonhar grande. Talvez você esteja um pouquinho chocado, mas você que está me assistindo, quero me explicar aqui. Não é que eu não acredite que a gente não deva buscar coisas que causem muito impacto. Mas eu acredito que quando a gente fala em sonhar grande, a palavra grande, ela acaba instintivamente na gente remetendo a tamanho, a escala, a riquezas, a coisas, a fama, influência, poder de alguma forma. Mais importante do que sonhar grande é sonhar profundo. É sonhar os sonhos que Deus tem para você, é querer as mesmas coisas que Deus tem para você. Se Deus quer, e Deus tem, e Deus está te mostrando de alguma forma que seus negócios, eles podem, eles devem se expandir geograficamente, então encontre qual país, qual povo, qual consumidor você vai conseguir satisfazer a necessidade deles também com o que você sabe fazer.
Porque mais importante do que se orgulhar que agora a sua marca, o seu negócio também está num outro país, vai ser você se orgulhar de saber que Deus está feliz com o que você está fazendo, porque o que você está fazendo não é fazer questão de virar uma empresa internacional, mas é fazer questão de levar solução para problema de gente também em outras fronteiras, com aquilo que você sabe fazer bem, com aquilo que Deus te deu, com aqueles dons e talentos que Deus colocou nas suas mãos e que podem sim atingir até o mundo inteiro, satisfazendo necessidades das pessoas. Mas não porque isso nasceu com um sonho de ser grandioso e de ser famoso, mas porque isso nasceu com um sonho de atingir com profundidade mais pessoas com que você sabe fazer bem. E se você entender que o seu negócio é local, é para atingir de uma forma diferente um público de um bairro, de uma cidade, tudo bem também, não se frustre com isso, mas faça da melhor forma que você conseguir. Faça com todo o seu coração, como se fosse para Deus. Hoje o McDonald's atinge o mundo inteiro, e eu falo aqui hoje não em nome do McDonald's, mas em nome do João, simplesmente que é um mero funcionário dessa empresa. E ela tem uma visão interessante sobre isso, porque o McDonald's está no mundo inteiro, mas a forma de atuação em cada lugar é diferente. A gente não mudou o nome da marca no Brasil, continua sendo McDonald's, mas a gente usa esse apelido carinhoso, né, que os brasileiros têm, porque a relação da comida com as pessoas é muito local. O paladar é local, a comida faz parte da cultura local. Tem McDonald's no mundo que vende yakisoba, que vende pizza, que vende hot dog, que serve vinho. Tem tudo isso em McDonald's do mundo. Porque a gente entende que a gente tem um modelo de negócio que funciona, o Big Mac é igual no mundo inteiro, o nuggets, a batata, o hambúrguer e o cheeseburger, mas o resto a gente se adapta à cultura local. E esse modelo de negócio tem funcionado para o segmento de restaurantes. Mas para o seu segmento, entenda o que Deus tem para você, entenda o que a sua empresa sabe fazer bem, e entenda se há mais pessoas no mundo que precisam do que você sabe fazer bem. Aí sim você já tem um bom começo para poder sonhar com profundidade e expandir para outros lugares. Super, João. Bacana. Não é escala, é profundidade. Muito bacana isso. Você com toda essa área, com todo esse know-how de marketing, tem uma pergunta aqui interessante. É possível que esses princípios de marketing, né, de estratégias, essas coisas todas, eles podem de alguma maneira serem aplicados também na divulgação de projetos missionários ou dos projetos sociais das igrejas? Olha, eu acredito que sim, mas eu acho que há um limite, né? Acho que os princípios de uma boa comunicação, de entender o que as pessoas precisam, de ser claro em comunicar, de fazer de uma forma que fique bem visível e convincente, de usar princípios de comunicação marqueteira, né, que são princípios, na verdade, da comunicação humana, do que faz as pessoas entenderem melhor a sua mensagem. Isso eu acho que a gente tem que usar mesmo. Quando Jesus se comunicava, ele adaptava a sua forma de se comunicar com cada pessoa, com cada momento. Às vezes era um discurso longo, às vezes era uma frase curta, às vezes usava uma metáfora, uma parábola, uma história, às vezes ele fazia um ensinamento, às vezes deixava uma mensagem mais misteriosa. Então ele adaptava a sua linguagem, né? Isso é um excelente exemplo. No fundo, isso também é usar a arte da comunicação. Agora, aquilo que a gente conhece como ser marqueteiro, né? No sentido negativo da palavra, que eu reconheço que existe essa conotação de ser exagerado, de fazer promessas e não cumprir, de parecer ser o que não é. Isso eu não recomendo para ninguém, nem no marketing e muito menos para quem está num projeto, fazendo algo para uma igreja, fazendo algo para uma ação social. Bacana. João, está surgindo várias perguntas aqui de $1 milhão, né? Mas enfim, eu quero fazer uma só para a gente poder avançar um pouquinho. Na sua experiência, qual é a sua visão sobre novos empreendimentos ou setores que você pensa, que você talvez ache que tem uma boa perspectiva nesse ano e no próximo ano, depois da pandemia? Qual você acha que são os setores que poderão, se mais rapidamente,
se levantarem e tem chance de alguém investir, de entrar no negócio futuro? Olha, gente, essas realmente são perguntas difíceis, de verdade. Qualquer coisa que eu falasse aqui para vocês, eu corria um risco de errar muito feio, né? Eu vou falar dentro do meu mercado, que é onde eu conheço um pouco mais, tá? Então, dentro do setor de alimentação, eu diria que aqueles tipos de serviço onde as pessoas têm mais contato físico por mais tempo, com ambientes e formas de ser servido, com mais contatos com coisas que tiveram que ser lavadas e com pessoas e que custam mais caro, são as que vão mais sofrer. Então, por exemplo, um restaurante que ficava lotado de gente, que tem que vir um garçom, que é algo que teve que ser limpo e que te deixa ali numa situação que vai demorar 1 hora para você ser servido, eu imagino que é o que mais vai ter dificuldade para uma eventual retomada. Ou um ambiente que você tinha que ficar lá, uma cafeteria que tem a proposta de que você fique lá usando o Wi-Fi por 1 hora e que se delicie e tal, também acho que vai ter mais dificuldade. Ou uma praça de alimentação de shopping, onde eles sobrevivem e precisam que aquilo lá esteja sempre borbulhando, também vai ter um certo nível de dificuldade, não tão alto quanto esses que eu falei, mas um certo nível de dificuldade. Onde é que está o outro extremo? Quem vai ter menos dificuldade nesse mercado? Aqueles que já estavam acostumados a servir muitas pessoas em casa. Né? As pizzarias, por exemplo, que já tem delivery muito estruturado há muitos anos. Quem já está bem forte no delivery, drive-thru. Quem consegue fazer um serviço mais rápido, com coisas que são mais descartáveis ali de alguma forma, quem oferece produtos com preços mais acessíveis, porque o pessoal vai estar com um dinheiro em um bolso mais curto, tudo isso deve ter um pouco mais de facilidade do que a média. Mas nesse setor de alimentação, o fato é que vai ser difícil para todo mundo. E eu acho que eu falei princípios aqui que talvez remetam a todo o restante. Por exemplo, um show de música lotado de gente, que você fica lá por bastante tempo, com bastante contato com as pessoas, vai ter muita dificuldade de voltar, vai ter que se reinventar. Mas aquele que prestava um serviço que nada do que eu falei aqui vai mudar muito, imagino que vai ter mais facilidade no retorno. Então, minha resposta seria baseada muito no que vai acontecer com as pessoas. As pessoas vão estar com medo de se aglomerar. Puxa, então acho que turismo, viajar de avião, vai dar uma sofrida aí por um tempo. Mas, em compensação, acho que as coisas que usam tecnologia, as pessoas estão mais à distância e tal, tá todo mundo se acostumando com isso, algo barato, que traga conteúdo para as pessoas na casa delas, um serviço de streaming, um serviço de, sei lá, conhecer as pessoas aí pela internet, não só não vai ter dificuldade, como pode ser até que surja uma grande oportunidade agora de desenvolvimento. Mas as minhas respostas, elas seriam baseadas assim, isso aqui é o que mudou nas pessoas. Então, naturalmente, esse negócio vai ter mais dificuldade, esse vai ter mais facilidade. Talvez isso possa te ajudar aí no seu ramo de atuação. Bacana. João, o pessoal está muito interessado, como te disse, sobre o McDonald's, e uma das perguntas é o seguinte: quais são os mecanismos que o McDonald's adota para levantar essas necessidades que você comentou, tendências de mercado, comportamento do consumidor, o que ele quer, o Big Mac tem futuro, vai sempre continuar sendo Big Mac, essas coisas todas. Mas aí ele diz o seguinte, talvez ele seja até um pequeno empresário do ramo de alimentação. Os pequenos, eles têm condições de ter esse mesmo tipo de estratégia, de poder fazer esse mesmo tipo de coisa? Totalmente. Na verdade, eu acho que tem até condições melhores. Porque imagina a minha dificuldade de conseguir descobrir no ano que vem qual vai ser o tamanho do consumo de veganos no Brasil. Puxa, eu preciso fazer um estudo muito, muito profundo, complexo, delicado, que tem chance de errar. Mas respondendo diretamente à pergunta, como eu faço? Eu falo com milhares de consumidores todos os meses. Milhares e milhares e milhares. E eu pergunto para eles quão satisfeitos eles estão, o que eles querem, o que eles precisam. E não só com clientes do McDonald's. Também falo com pessoas que eram clientes do McDonald's e me abandonaram, que agora gostam de outra coisa. Falo com gente que nunca comeu McDonald's e vou perguntando.
que eu tento descobrir com isso? Eu tento descobrir quais são as barreiras. Eu tenho 3 formas de fazer o negócio do McDonald's crescer, basicamente. Eu faço uma pessoa que não come McDonald's começar a comer. Eu tento fazer uma pessoa que come Big Mac comer mais vezes no mês, que a média hoje no Brasil é de 2 vezes ao mês apenas. Ou eu tento convencer uma pessoa que come Big Mac, quando ela vier, ao invés dela comer um Big Mac, que ela come um Mac picanha, que ela tome uma sobremesa, tome também um café e aumente o seu ticket. Eu tenho só basicamente essas 3 formas de conseguir crescer o negócio. O que eu tento descobrir quando eu falo com as pessoas? Quais são as barreiras? Você não consome McDonald's hoje? Por quê? O que te faria mudar de ideia? Qual é a barreira que eu preciso quebrar em você? Você come Big Mac hoje só uma vez no mês? Por quê? O que eu precisaria fazer para te convencer? Você já experimentou um Mac picanha? Não. Por quê? Mesma coisa. E aí eu vou tentando descobrir quais são as barreiras que são as maiores, mais fáceis de quebrar, mais fáceis de convencer as pessoas ou mais baratas de quebrar. E pode parecer que eu estou falando uma ciência, mas o cara faz uma pesquisa, porque não é exatamente isso que eu pergunto, obviamente, né? Porque as pessoas não sabem responder isso. Mas imagina um dono de um estabelecimento pequeno, sei lá, uma dona de um salão de cabeleireiro. Ela tem contato direto ali com seus clientes, você está vendo na cara dos seus clientes se eles estão felizes ou se eles estão tristes. Você está vendo, você tem o WhatsApp deles, faz tempo que eles não aparecem, escreve para eles. O que está acontecendo? De repente você vai descobrir que tem um outro cabeleireiro ali no outro quarteirão que fez um negócio que você não fez ainda. Ou você vai descobrir que, na verdade, elas estão fazendo em casa, ou que elas não querem mais fazer aquilo que você fazia, mas você precisa descobrir isso. E é mais fácil fazer isso na sua clientela mesmo. Você conhece as pessoas. Então veja a diferença que faz quando você vai num estabelecimento e o dono está lá. Por quê? Porque meio que instintivamente o dono faz isso. Você tem um negócio, você tem uma empresa, você precisa falar com seus clientes, ou você precisa ter gente muito boa para fazer isso por você, que você confia e que vão poder te trazer falando, tô achando que tem alguma coisa mudando aqui, porque agora, de repente, o pessoal não está mais querendo o sabor morango, tá todo mundo pedindo sabor limão, alguma coisa está acontecendo. Ou, de repente, o pessoal está tudo achando isso aqui caro, mas nada mudou, eu não mudei meu preço, a concorrência também não, por que todo mundo achando caro? O que está acontecendo? E ir tentando descobrir, perguntar. E isso você pode fazer num pequeno estabelecimento e num grande. Você não precisa ter ciência da NASA, não precisa nada disso. Bacana. Aliás, isso serve até para os pastores, né? Pegar o seu hall de membro, aqueles que não estão frequentando as igrejas, vão perguntar por que eles não estão vindo. Será que o sermão não está muito bom? Será que o louvor não está? Enfim, está aí uma dica do top 5 dos 5 principais marqueteiros do país, os pastores, os presbíteros, né, que estão aqui, gente de igreja, essa coisa toda. João, nós estamos quase chegando ao final, mas eu tenho mais pelo menos 2 perguntas aí que eu queria colocar para você. Com toda essa visão global, e você nas reuniões do McDonald's, com certeza deve saber a performance do McDonald's em vários lugares do mundo, eu queria te fazer uma pergunta curta e grossa. É difícil empreender no Brasil? É difícil empreender em qualquer lugar, mas no Brasil é especialmente difícil, né? Seja porque a gente tem um ambiente que muitas vezes é muito burocrático, seja porque a gente tem um consumidor que não tem todo o poder de renda que a gente gostaria que ele tivesse, tem muita informalidade, então é especialmente difícil. Mas ao mesmo tempo é especialmente divertido, digamos assim, né? Porque o brasileiro é muito criativo para conseguir achar soluções para as dificuldades que a gente tem. Então o brasileiro parece que tem aí um instinto empreendedor natural. Acho que a gente tem mais dificuldades do que a média, mas a gente também tem mais facilidades do que a média. A gente tem mais barreiras, mas a gente tem muitos Usain Bolts aqui, né? Que tem que ser coisa para profissional, não é coisa realmente para amador poder empreender aqui. João, que mensagem que você daria para os jovens empreendedores? E não só jovens na idade, não. Daqueles que querem começar um novo negócio, que tem uma nova ideia na cabeça, que dica que você daria, que conselho que você daria para esse pessoal? Olha, gente, talvez eu seja um pouco filosófico aqui na minha resposta, mas eu me sinto na obrigação de falar para vocês o que eu falaria para o meu filho, talvez,
quando eu tenho um filho de 6 aninhos só e uma de 4 aninhos, mas me penso muito, sabe, me pergunto muito sobre como eu quero que ele cresça, o que eu quero que ele faça. E se ele estivesse chegando para mim falando, pai, quero empreender, o que eu falaria para ele? Mais importante do que ele achar um negócio que ele ache que vai dar muito dinheiro, ou algo que pareça ser uma oportunidade de mercado, que seja uma clara tendência aqui no mercado, mais importante do que tudo isso é ele fazer algo onde ele encontre propósito e significado para a sua vida. Empreendedores, em geral, gastam muitas horas por dia, muito da sua vida no seu negócio. Gastam até mais do que os executivos, porque você está se dedicando, você está entregando anos da sua vida em algo que você está chocando ali, né, tentando fazer dar certo. E isso significa que você está gastando a sua vida nisso. A sua vida e o seu trabalho, elas andam assim muito juntas. Então, se você gastar a sua vida fazendo algo que não te preenche de propósito ou de significado, ainda que você consiga endereçar essas oportunidades de mercado e ser muito bem sucedido financeiramente, grande chance de que lá na frente você vai olhar para trás e falar, com o que mesmo que eu gastei a minha vida? O que eu fiz da minha vida? Então a maior dica que eu daria para o meu filho, se fosse numa situação dessa, foi assim, filho, encontre algo que você gosta muito de fazer, que as pessoas precisam muito que você faça. Porque isso já tem já nasce com uma grande chance de você entender que é isso que Deus tem para você. Talvez você vá ser um empresário muito bem sucedido financeiramente. Talvez não. Mas você gastou a sua vida fazendo algo que você vai ver como se fosse a sua missão, como algo que você fez e que deixa um sorriso no rosto de Deus. Bacana, paixão, né? Eu gostei muito disso. João, a última pergunta da noite, tá? Eu não posso deixar de aproveitar aqui uma pessoa com essa experiência global, mas pegar o seu coração aí de brasileiro e com toda essa sua experiência, eu queria te fazer a seguinte pergunta. É claro que não vamos falar de política aqui, mas eu queria saber de você. O que falta para o Brasil decolar? Puxa, Cabreira, essa é uma pergunta muito, muito complexa, né? O Brasil decolar economicamente, falta muita coisa, né? A gente tem bons fundamentos, a gente tem um potencial imenso. Agora, de verdade, no meu coração, o que eu mais gostaria de ver não é o Brasil tendo um PIB crescendo 10% ao ano todo ano. O que eu mais gostaria de ver é de um Brasil decolando por outro motivo. Decolando de abaixar diante de Deus e de buscar mais, né, o nosso Criador, do que Ele tem para nós. Esse é o movimento que eu mais gostaria de ver no Brasil. Torço muito pelo nosso país, vejo um potencial imenso nos trabalhadores, nas pessoas, enfim, na nossa economia, vejo um potencial imenso, mas mais importante do que tudo isso é a gente estar conectado com o que é a nossa razão de existir, né? E acho que isso me preocupa mais, sabe? Até mais do que a nossa economia. E gostaria que tivesse mais e mais e mais gente preocupada com isso a cada dia. Bacana, João, super. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olha, foi incrível. Tem perguntas aqui, João, eu não vou... Talvez depois a gente possa encaminhar para você. A gente não quer te incomodar muito, a gente só quer te agradecer. Foi fantástica a sua participação. Que Deus continue lhe dando, acampando ao seu redor, lhe dando proteção, continue lhe dando discernimento e que você continue dando esse seu testemunho, independente da posição onde que você está, você continue falando do Senhor Jesus, como você falou aqui. Se você me permite, a gente gostaria de terminar, eu queria convidar ao Paulo para que ele pudesse estar fazendo uma oração por você, pela sua vida, pela sua família, que Deus continue realmente te abençoando. Muito obrigado, o pessoal adorou, só temos elogios aqui, foi assim, incrível essa sua participação hoje aqui no Tela. Muito obrigado, João. Imagina, muito obrigado pelo convite
E que Deus nos abençoe, né? Todos nós, independente da área de atuação aí de cada um, todos somos carentes da graça de Deus, todos precisamos que Deus nos capacite, nos ajude, e todos temos o mesmo valor. Se você tem um negócio pequeno, se está desempregado agora, se você tem um negócio grande, todos temos o mesmo valor diante de Deus, e tudo que produzimos com as nossas mãos, tudo que entregamos a Deus, para Ele, vale muito. Então vamos fazer o melhor que podemos. Muito obrigado, gente, pelo convite.